Muito bem, minha gente. Como eu disse, o Marcel ontem me mandou uma informação, achei muito bacana, né? Falei, será que o Marcel é danado, viu? É sobre o nosso Parque Ambiental do Rio Verruga. Que a história do Parque Ambiental do Rio Verruga, quem conquista, que é um rio vital que se tornou poluído durante muito tempo, a gente continua com ele poluído, né? E que é alvo de várias administrações falando dele. E o saudoso prefeito Wesley falou, e como ele falou tanto desse parque ambiental, eu achava até engraçado ele falando de Jaime Lerner. Ele tinha um potencial de voz forte, né? O saudoso Wesley, ele, Jaime Lerner, e falava de Jaime Lerner pra cá, Jaime Lerner pra lá, e desse projeto de revitalização paisagístico e ambiental, não é? Para transformar isso num corredor verde. Alguns pensadores da cidade falam que é talvez o último espaço para você sair do sufoco do centro da cidade, você pegando duas pistas, uma e outra voltando, magiando Porta do Rio Verruga, que já está meio impedido. Nós estamos jogando no lixo esse parque ambiental. Ah, você está contra? Quem é que está contra a favor de ninguém, gente? Para de bestajada. Nós estamos a favor dessa cidade, não é? Eu tomei um susto um dia que eu estava trafegando ali, a primeira vez que eu vi, na Avenida J. Pedral, e ouvindo do lado do Boa Vista para Olívia Flores, que eu olhei à direita e falei, meu Deus do céu, como é que autoriza uma construção dessa, praticamente dentro do rio? Como nós somos pequenos. Já dizia lá Armstrong, quando pousou na Lua, ele foi o primeiro a pesar na Lua, e disse, como nós somos tão pequenos. E é verdade, né? Para ganhar uma migalha a mais, a gente comete cada erro que absolutamente vamos sentir mais na frente. As próximas gerações vão sentir isso. O Rio Verruga, que é uma fonte de vida, principal fonte de água para a Vitória da Conquista, graças a Deus nós temos Barra do Choça, né? Que é quem abastece a gente. Até o final dos anos 60, a nascente da reserva do Poço Escuro se via nós bebíamos água, gente, que vinha do Poço Escuro. Como? Tinha uma peça chamada carote, que não existe mais, pelo menos eu nunca mais vi. Era uma vasilha feita de madeira redonda, e as pessoas, os entregadores, pegavam um jegue, botavam uma cangaia, não sei se todo mundo sabe o que é cangaia, parecendo uma cela que com dois paus assim de cada lado, e você pendurava, portanto, esses carotes. Teve até uma pessoa aqui do Alto Marom que o apelido dele era Carote. Ele inclusive fazia queima de Judas aqui, pai de Seca Gás, que tem uma filarmônica, uma banda de sopro aqui em Conquista, de sopro também, de bateria também, pai de Seca Gás. Carote ele entregava lá em casa, então nós recebíamos aquele carote, pagava um valor e botava no pote, e aí tomava a água do Poço Escuro até na década de 70, porque a Embasa só chegou em Conquista a partir de 74, é quando nós tivemos, a partir daí, a água que vinha através das torneiras, que a gente tomava a água do Poço Escuro. E a degradação com a expansão urbana, o rio sofreu com a canalização e descarte de lixo e esgoto, que até hoje acontece. Você passa ali no lugar, ali, quando você atravessa ali para ir pro caminho do parque, aquele trem mais lindo do mundo, todo arborizado, que ali também tem o horto florestal, né? Tem o orquidário, ali você tem ali também o negócio das abelhas, né? Tá me passando o nome aqui agora, né? Tem também das abelhas, tem o orquidário, que coisa mais linda que a gente vê, que poderia ser ainda mais a cidade toda, né? Eu passei ontem pela UB5, aquela avenida principal, como é arborizada ali, que trem lindo. A cidade não poderia ser assim? Poderia, mas a gente é ganancioso. Já citei aqui hoje Jean-Jacques Rousseau,
Éramos bons quando éramos da natureza, juntamos sociedade, nos corrompemos e quer dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro, e que se dane a natureza. Você é contra, não sou a favor. E nós temos que brigar por isso, verdadeiramente. Então, essa história do nosso parque, é porque muita gente chegou agora, não sabe disso e não dá o valor, e a gente precisa de implementação de obras. Nós tomamos aí 400 milhões. Por que a gente não pega uma parte desse dinheiro e começa a investir nisso? Para cuidar do nosso Rio Verruga, do nosso parque ambiental, não é? Que é tão importante. Onde é que nasce o Rio Verruga? Ele nasce onde? Ele nasce lá Você sabe onde é o parque ali? Que ele nasce? Ou o senhor mora perto de lá? O senhor não sabe? O senhor morou perto do Guarani? Como é que é o nome? Minador? Poço Escuro? Poço Escuro. Pois é, lá no Poço Escuro que nasce. E a gente precisa cuidar desses poços escuros. E foi aí que Maciel me mandou uma matéria. Seu Atômico, coloca esse áudio aí de Jori. Ele mandou essa imagem, é uma filmagem. Vocês podem ir lá no blog do redação.com. Vocês vão ver essa imagem degradante do Poço Escuro. Degradante do Poço Escuro. Gente, não é tanto dinheiro assim para fazer a obra. É só questão de boa vontade. Eu entrevistei aqui a secretária do Meio Ambiente e ela me falando que vai plantar aí muitas árvores na cidade. Eu fiquei feliz. Mas eu citei aqui, eu falei, a senhora não precisa dar opinião não, mas eu citei o orçamento vai diminuindo da Secretaria do Meio Ambiente. Por quê? Meio ambiente não dá volta é asfalto, é borra de asfalto que dá volta. Não é verdade, gente? E meu coração vai doendo, porque daqui a pouco nós vamos partir. Nós vamos morrer. E vai ficar para quem essa coisa que nós estamos fazendo de errado? Olha, o poder público tem um dever constitucional. O artigo, anotem aí, artigo 225 da Constituição Federal de 88, de cuidar da natureza, defendendo e preservando o meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo leis, fiscalizando, promovendo a educação ambiental e punindo crimes. Mas às vezes quem comanda recebe alguma benesse e aí libera a questão ambiental de forma vil. E aí vai acontecer um dia que um enchente, aí fala, gente, fizeram errado lá atrás. A gente não pode pensar nisso, não. Como diz Caetano, a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Então nós precisamos fiscalizar, promovendo a educação ambiental e punindo crimes, com o objetivo de garantir qualidade de vida para todos, atuando através de órgãos. Você tem tantos aí, o IBAMA, por exemplo, o MCBio, as secretarias estaduais do meio ambiente, as secretarias municipais do meio ambiente, sendo responsáveis por políticas de saneamento, controle de poluição e recuperação de áreas degradadas, respondendo objetivamente por omissões e ações que causam danos. Vamos ouvir aí, porque não dá pela rádio, você não vai poder ver o vídeo, mas lá no blog do redação.com tem. Mas nós vamos ouvir o áudio de Jori, direto do Poço Escuro. Olha aí, pessoal, nós estamos aqui descendo o Poço Escuro. Olha o abandono do Poço Escuro aqui, ó. Olha a situação. Estrada da nascente aí. Que era pra ser final de semana, o pessoal vinha aqui, conhecer o Poço Escuro. Eu mesmo, quando era criança, já desci aqui era tão organizado. Aí, ó, o abandono aí, ó. Aqui era a entrada principal, aqui pro minador. É um vídeo que ele vai fazendo, e aí ele corta um pouquinho, que ele continua mostrando. É degradante você ver isso. É degradante você ver. Eu queria conclamar o coração quem administra, quem está nos setores importantes da prefeitura, para que a gente pudesse recuperar isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E você que é eleitor, você tem que qualificar seu voto. Você não deve votar somente pela borra de asfalto.
Você tem que votar porque pelas coisas importantes dessa cidade, pelo amor de Deus. Só eu que fico gritando aqui, bradando, e as pessoas dizem ainda que eu sou contra. Eu sou contra quem? Eu sou a favor dessa minha querida e amada Vitória da Conquista, porque o poder público tem garantir direitos, assegurar o direito de todos ao meio ambiente, fiscalizar e punir, educar a população, planejar, executar, responder objetivamente. Não é verdade? Então vamos lá. Lá no governo do prefeito Wesley Guzmão, 2020, tem assim, esse aqui que o Marcel me mandou. Eu falei, o Marcel tá danado, muito obrigado, Marcel. Parque Ambiental do Rio Verruga. Eu vou ler o texto, é pequeno. Projeto realizado para a terceira maior cidade da Bahia, no centro-oeste do estado. É a matéria que está dizendo, o texto está dizendo. Entre a Caatinga e a Mata Atlântica, o Rio Verruga corta a cidade, se torna objeto de preservação ambiental, recuperação paisagística e elemento da memória coletiva, integrando novamente a paisagem e a vida conquistência através da criação do Parque Ambiental do Rio Verruga. Só tem 6 anos esse texto. Foi feito ali pelo saudoso prefeito Wesley Guzmão através de Jaime Lerner, como ele falava. Jaime Lerner, vocês lembram disso? E diz mais o texto: incorporado ao traçado da cidade, associou-se a preservação ambiental à mobilidade não motorizada, implantando vias, parques, ciclovias e trilhas ao longo do seu curso, que convidam para passeios e que oferecem potencial para as mais diversas atividades de lazer, permeando na cidade espaços de esporte, lazer e de educação ambiental, além de promover a inclusão social. Continua o texto de Jaime Lerner. Eu estou falando exatamente como Wesley falava, até para vocês lembrarem, pelo amor de Deus. Jaime Lerner. Desta maneira, o rio se transforma em um caminho verde de circulação de águas, pessoas, animais e sementes. Continua o texto. O projeto previu a implantação de jardins temáticos e de alguns equipamentos, como a Catedral das Flores, o Orquidário, a Praça Bartolomeu de Guzmão, que era lá, que ele lembra que ele iria... Vocês lembram, gente, que ele fez inclusive muita divulgação falando que começaria a partir dali e que ficou no passado, lá na Bartolomeu de Guzmão, e dizia mais áreas esportivas, playgrounds, redários, além da reestruturação do horto municipal, como já citei aqui, que fica ali na entrada do caminho do parque, do lado direito, quem vai? Diz mais o texto: as 4 lagoas de estabilização desativadas da empresa baiana de água e saneamento S.A., a Embasa, que é lá o antigo Pinicão, que está citando aqui, circundadas por vegetação que abrigam algumas nascentes às margens do Rio Verruga, próximo ao estádio municipal Lomanto Júnior, serão incorporadas ao parque, formando o principal cenário desta porção, assina a equipe de Jaime Lerner. Não estou falando nenhuma besteira, estou falando alguma besteira aqui. E por que a gente não toma cuidado? Vai lá no blog do Redação.com, vocês vão ver as imagens de Jori. Gente, tá um bagaço, tá... Gente, pelo amor de Deus! Gostaria muito que a imprensa, e a maior parte é vendida, é bandida, são ladrões da esperança do povo, essa imprensa daninha dessa cidade. Mas também ganham tantas coisas, né? Ganham tantas coisas sem ter a qualidade para tanto. E é por isso que ninguém fala nada. Isso aqui não é ser contra, não, gente, a ninguém. Isso aqui tem que ser uma exigência do povo dessa cidade. Porque eu tenho filhos, daqui a pouco tenho netos, bisnetos, eles é que vão usufruir ou vão ter problemas com o que nós fizermos agora.
Pensem nisso, pelo amor de Deus. Toca o barco. Deus é de